Pessoal, vamos começar lá então. Primeiramente, boa noite aí para todos vocês. Pessoal, hoje a aula a gente vai falar um pouquinho sobre tráfego orgânico, tá? Assim, para quem não sabe o que é tráfego orgânico, né? Para quem não faz ideia do que se trata, basicamente é atrair, uma forma de você atrair pessoas para sua loja, só que sem você ter que pagar uma plataforma, sem pagar Meta Ads. Então a gente está indo num assunto que é meio que contramão do que a gente falou na aula passada. A aula passada é um método, é uma forma de você atrair pessoas para a loja de vocês pagando as plataformas, Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre tráfego orgânico. Por que isso é interessante, tá? Tráfego orgânico, ele é muito eficiente em dois cenários. Primeiro, o cenário onde você não tem tanto capital para investir em tráfego pago. Em termos de escala, tráfego pago sempre vai falar mais alto. Rafa, mas e se eu colocar o meu produto na mão do Neymar para anunciar ele? Não, beleza, mas isso é uma exceção, né? Via de regra, não tem como você escalar melhor um produto sem gastar, assim, em termos de custo-benefício, não tem como você escalar tanto quanto no tráfego pago, tá? Já o alcance é muito maior. Já no tráfego orgânico você vai alcançar menos pessoas. Mas para quem não tem capital, é uma ótima para começar, tá? Para quem que tá assistindo aí não tem condições, né? Assim, por que eu tô falando isso? Talvez você que tá aí do outro lado já tenha uma empresa ou já construiu a carreira em outro tipo de mercado e agora está entrando nesse e acaba não se identificando com esse tipo de situação. Como vocês já sabem, eu dou mentoria individual separadamente daqui, tá? Eu oferto uma mentoria individual com o intuito de acelerar o processo do aluno. Então, a grande maioria das pessoas que eu pego como aluno são pessoas que não têm condição nenhuma para empreender em quase qualquer tipo de situação. E eu não estou exagerando aqui, eu estou falando a verdade. A grande maioria dos mentorados entra na mentoria e tem que vender em 60 dias, senão não consegue botar pão na mesa, não consegue pagar a conta de luz. Eu sei que parece um exagero, mas não é, tá? Então, levando isso em consideração, eu tenho um público interessado, que assiste o meu conteúdo, que quer entrar na mentoria, mas às vezes não tem condição de trabalhar com tráfego pago, né? Não tem condição de gastar 300, 400 reais para testar um produto no Brasil, ou 1.000, 1.500 reais para testar um produto nos Estados Unidos. Levando isso em consideração, existe um método, né, que vai servir apenas, exclusivamente, para você levantar caixa de início. Porém, antes da gente falar disso, tem uma outra vertente do tráfego orgânico. O tráfego orgânico ele é muito bom para você constituir marca. Tá? Uma vez que você já tem um produto validado, você está vendendo ele com consistência e você quer se distanciar da competição e dos novos competidores, de pessoas que estão começando a vender ele agora. Você vai querer transformar o seu produto numa marca, tá? O seu produto ou a sua loja, né? Não necessariamente precisa ser só o produto. Dá para você transformar o produto numa marca ou a loja numa marca. E uma das formas de fazer isso é ser intensivo em tráfego orgânico, tá? No passado, existia uma forma de você trabalhar com tráfego orgânico apenas. Na realidade, duas, né? Hoje em dia tem três. Fazer ligações ou indicação, né? Uma pessoa foi lá, por exemplo, minha mentoria. Uma pessoa foi lá, entrou na minha mentoria, gostou, indicou para outra pessoa. Isso é uma forma de realizar tráfego orgânico. Ou ligar. Posso ligar, você está interessado numa mentoria? Você está interessado numa mentoria? No passado era desse jeito, né? Hoje em dia tem mais uma forma, que é através das redes sociais. Então, quando você começa a trabalhar com um negócio, independente, agora eu estou falando de uma questão bem ampla, tá? Quando você começa qualquer tipo de negócio, no início, a única coisa que te separa do sucesso é que as pessoas não conhecem você. Ninguém sabe de você. E quem sabe não vai ficar lembrando o dia inteiro. Ninguém vai... eu tenho uma loja que vende, sei lá, tênis. Ninguém vai ficar... viu um anúncio do meu tênis. Ninguém vai botar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, aquela loja de tênis. Não. Então, como que a gente resolve esse problema? Se o problema o que separa as pessoas do sucesso no início do negócio é a gente chama isso, eu que estudei economia, a gente chama isso de fricção. O que é fricção? Existem pessoas que querem comprar de mim, só que elas não sabem que eu existo. Como que eu reduzo essa fricção? Eu preciso fazer mais calls e eu preciso postar mais. Eu preciso mostrar para as pessoas, e não é uma vez só, mostrar para as pessoas diversas vezes que eu existo. Então, eu mostro para uma pessoa, faço uma postagem hoje, ela viu. Aí eu faço uma outra postagem muito parecida ou quase igual.
ótimo, não tem problema nenhum. A gente já vai falar sobre isso, mas não tem problema nenhum. Porque a pessoa que viu você uma vez, às vezes precisa ver umas 5, 6, 7 vezes organicamente para decidir comprar de você, tá? Então, no final das contas, o tráfego orgânico ele não vai servir só para o iniciante, ele vai servir para o intermediário avançado que está tentando constituir marca. Então, assim, hoje não é um dia de puxão de orelha, mas como sempre eu sou bem franco. Para o pessoal que já tem marca, ou que já tem produto, ou que já tem loja e quer ir para o próximo passo, se vocês não estão postando 3 vídeos por dia, vocês estão fazendo errado. Tá? Rafa, mas tá louco? 3 vídeos por dia? É exatamente isso. Rafa, mas pra mim é muito, não dá, eu não consigo fazer. Então contrata alguém pra fazer. Eu tô falando para aqueles que já estão vendendo e tem loja. Então contrata alguém pra fazer. Porque eu tenho certeza que se você não tá fazendo, o teu competidor tá. Então, essa situação de tráfego orgânico, ela, assim, não existe almoço grátis, né? No tráfego pago, tá no nome, ele é pago. O tráfego orgânico é gratuito, então precisa de mão, de punho, precisa arregaçar as mangas e fazer, tá? E eu não tô falando para o pessoal mais avançado, não tô falando só de vocês pegarem, sentarem, gastarem 6 horas do tempo de vocês para aprender CapCut e sei lá o que, para editar vídeo. Não, vocês podem estar delegando isso para alguém, mas isso é imprescindível no negócio de vocês, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de tráfego orgânico só para vocês entenderem. Não sei os dados ao certo ali, eu não acompanhei tão bem, mas assim, imagino que a grande parte do pessoal aí deve ter acompanhado aquela situação lá. Eu não vou entrar no mérito, só vou estar detalhando ali o que aconteceu de uma forma mais objetiva, né? Mas o Pablo Marçal lá, ele se candidatou para prefeito de São Paulo. É isso, né? Prefeito? É prefeito. Imagino que sim. E o que aconteceu? Assim, beleza, ele é uma figura famosa, mas em qualquer meio, menos política, como que ele teria alguma chance de ganhar? Né? Matematicamente não, uma questão de, por pura intuição, contexto, né? Cara, não tem nada a ver com política. Primeira ou segunda vez que ele estava fazendo isso, a chance de ele ganhar era muito pequena. Ele vai ter que compensar em outra coisa. E aí o que me impressionou naquela época foi a vitalidade dele, a vontade dele fazer o negócio acontecer. Eu contei. Ele postava 15 Reels por dia, durante uns 80, 90 dias. Claro, antes do período eleitoral. Ele perdeu. Mas, se eu não me engano, ele ficou em 3º lugar e por muito pouco. Foi, assim, surpreendente o nível de popularidade que ele conseguiu apenas com postagens. E a grande maioria das postagens, dá pra você olhar e falar assim, nossa, que cara louco, né? Daí a cadeirada nele e tudo mais. Eu não tô entrando no mérito se ele é uma pessoa do bem ou não é. O meu ponto aqui é que ele conseguiu, mesmo sendo polêmico, né, ou melhor, especialmente por ser polêmico, ele conseguiu popularidade. E ele não economizou na capacidade de postagem. Aí ele perdeu o Instagram, subiu o Instagram do zero, conseguiu milhões de seguidores da noite pro dia. Então, o que eu quero dizer assim, que tráfego orgânico não é para os preguiçosos. É diferente do tráfego pago. Tráfego pago, quando tu paga um gestor, ou até mesmo você faz, que é o meu caso, eu faço minha gestão de tráfego aqui. Você acerta a mão nas campanhas, você pode ser mais preguiçoso. Você não precisa ficar ficar consultando o gerenciador de anúncio de 3 em 3 horas. Não, é uma coisa um pouco mais light, assim, vamos ver dessa forma. Para tráfego orgânico é uma coisa que não serve para os preguiçosos. E exatamente por isso que eu acho que encaixa perfeitamente, agora voltando não para o pessoal que está já vendendo alguma coisa, mas para o pessoal que está começando, por isso que eu acho que serve perfeitamente para quem está começando. Porque quem está começando não tem muito o que perder, não. Né? Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho outro trabalho, eu tenho outro emprego. Olha, esse início é difícil, para mim foi também, eu também tinha um emprego, eu trabalhava até umas 3, 4 da manhã aprendendo e executando toda essa questão de e-commerce sem estoque, né? Para mim era tudo novo também. Mas independente disso, o ponto não é esse. O ponto é que tem que arregaçar as mangas e fazer. E é uma coisa muito mais trabalhosa do que difícil. Não é difícil. Uma vez que você pega a manha, você vira uma máquina de fazer postagens, tá? Mas então, o tráfego orgânico ele vai essencialmente funcionar para isso. Pessoal, hoje, levando em consideração que eu não separei uma aula, se eu separei uma aula, digo, um slide, eu separei mais exemplos, a gente vai estar falando, é mais um bate-papo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou até deixar o chat aberto aqui, eu sempre esqueço de deixar. Quer assistir essa live completa? Então assina a Uni3 Cliques e você vai receber acesso a todas as lives, todos os cursos e todos os conteúdos. O link vai estar na descrição.